paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição, dessa vez a lição de número 6, que será ministrada no dia 9 de agosto de 2026, cujo título é Gideão, Deus transforma a insegurança em coragem. E hoje eu estou aqui com o professor Lenilson e a professora Edna, e nós vamos estudar juntos essa lição. E eu já vou iniciar pedindo para o irmão Lenilson começar com uma oração. Amém. A paz do Senhor Jesus. Caro professor, vamos orar neste momento. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa rica oportunidade. Senhor, abençoe nesse momento, nós temos um canal de bênção para cada professor, na sua congregação e para cada jovem, cada pessoa que vai assistir essa aula. Nós te pedimos a tua graça e o teu poder, Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo venha habitar no meio de cada jovem que for escutar essa aula, por cada professor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu vou pedir para a irmã Edna ler para nós o texto principal, o resumo da lição e também os objetivos. A paz do Senhor, professores. Nosso texto principal diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Está em Juízes 6, versículo 12. O resumo da lição diz: Mesmo diante das limitações, Deus capacita e conduz à vitória àqueles que confiam nele. E os nossos objetivos: compreender o cenário de infidelidade de Israel e a advertência profética do Senhor, mostrar os elementos do chamado de Gideão e sua resposta ao desafio divino, e reconhecer como Deus confirma sua presença e conduz o seu povo à vitória. Muito bem. Já na orientação pedagógica, tem uma dinâmica que é bacana ela ser feita com os alunos, caso o professor queira, que é para fazer uma pergunta para os alunos: e se você fosse Gideão? E aí vai falar sobre insegurança, sobre desafios diários, transformar medo em coragem. E aí eles pedem para iniciar com uma pergunta reflexiva. Você já se sentiu incapaz de realizar algo que sabia que precisava fazer? Aí, para chamar atenção, pedir para que eles se lembrem sobre detalhes da história de Gideão, né? E aí, fazer algumas perguntinhas também. Não vou ler todas para não tomar muito tempo, mas tem aí algumas. Por exemplo, você está inseguro quanto ao seu futuro profissional? Nós que trabalhamos com jovens, né? Às vezes essa insegurança aparece. Você duvida que Deus está ouvindo as suas orações, chamando para um lugar mais espiritual? Você tem medo de fracassar diante das pessoas? Então, são perguntas que são muito boas. E aí tem uma mensagem para finalizar, né? Clara, encorajadora, e pede para que nós façamos uma oração com os nossos alunos, né? Assim como também fez. Eu traria, né, Rose, assim, um ponto de sugestão para você, professor. Pegue, como a Rose disse, 3, 4 perguntas, escreve no Word, imprime, entrega para cada um no início da aula. 10 minutinhos você tem para você. Eu quero que você responda essa pergunta. Deixa antes de começar a aula, e aí depois você entra no assunto sobre Gideão, escolhe a sua aula. Mas se algum jovem se sentir confortável, e sempre tem algum na sala de aula que pode trazer esse assunto para poder comentar, pode ter certeza que a aula vai ser abençoada. Só a partir dessa introdução do que a Rose trouxe aqui. Fazer essa autoanálise, né? É importante, né? Sim. E aí a gente já vai para a introdução, que fala sobre o início de Gideão como um jovem inseguro. Ele era um jovem, né? 30 anos, era jovem, mas ele era inseguro, ele também se achava inapto para cumprir tarefas, né? E, assim, Deus trabalhou na vida de Gideão. Ele lutou aí contra os midianitas em um tempo em que Israel se encontrava enfraquecido e oprimido. O povo de Deus já tinha 7 anos nas mãos dos midianitas e era um tempo duro, um tempo de uma escravidão muito severa, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre as nossas limitações e da nossa visão humana. Deus, ele
enxerga muito além de todas essas coisas, né? Então, é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. A história de Gideão é uma história muito conhecida, é uma história pregada bastante nos púlpitos. Nós conhecemos hinos que estão relacionados com essa história, então não é uma história de difícil entendimento, né? Vocês querem falar alguma coisa? Não. Então, a gente vai entrar aí no ponto 1, falando da monotonia da infidelidade. Essa palavra monotonia, ela é muito interessante. O povo de Deus, ele vem de uma sequência de erros e de uma sequência de mão de Deus e uma sequência de perdão de Deus. E o povo vem e erra de novo. E depois Deus levanta um novo juiz. E depois Deus perdoa o povo e livra o povo de novo. Então, isso é uma constante nesse povo. Aqui, mais uma vez, o povo cai, espiritualmente falando. É um tempo de muita fome, de muita invasão. Eles não têm um território deles agora eles estão fugindo para as cavernas, eles estão fugindo para as montanhas. E o Senhor está vendo tudo isso. É uma infidelidade constante. O povo recebe de Deus e de repente cai no pecado de novo. E recebe de Deus e cai no pecado de novo. É um padrão persistente que consistentemente afasta o povo de Deus, né? Então, Deus permite mais uma vez que o povo seja oprimido e dessa vez agora é os midianitas. Né? Será que é alguma coisa assim, a ver com a realidade atual dos jovens, assim, né? Aí ele erra, depois ele volta de novo. Hoje a gente tem o Espírito Santo que nos perdoa. Mas será que coisa parecida com o contexto atual da igreja, pleno século XXI, 2026? Eu acho que é um texto bem atual, bem a realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Infelizmente, né? A nossa leitura da semana, fala do perigo da mente cauterizada, né, Lenilson? Sim. Eu acho que essa mente cauterizada é um perigo, porque a pessoa peca, o Senhor perdoa, traz o resgate, depois essa pessoa, infelizmente, peca de novo, e isso vira uma constante. Esse era o grande problema dessa monotonia, né, de infidelidade. E aí a gente pode lembrar que depois de alguns anos depois, a gente já sei que já teve uma lição a respeito disso dos jovens, mas lá na frente a gente vai encontrar a história bíblica depois que Deus um dia a corda da misericórdia se esticou. E a gente vai estudar muito que quem me conhece sabe de outras aulas, sabe que eu amo a história sobre o profeta Jeremias e o período que o povo foi para o cativeiro babilônico, porque ali mostra um dia que fato a corda da misericórdia ela teve um fim. Deus teve misericórdia, mas Deus também permitiu que o povo fosse preso e levado cativo por Nabucodonosor, principalmente nesse cenário aqui que a gente está vendo, que começa essas decaídas de Israel, de uma hora está bem com Deus e uma hora está mal. E o povo, assim, tudo é tirado desse povo, né? Esse povo não tem mais comida, porque os midianitas vêm e levam o pouco que eles produzem. Eles não têm dinheiro, eles não têm uma terra, agora tudo foi tirado deles. E quando eles, assim, não têm mais condições nenhuma de lutar com as próprias forças, eles lembram de Deus. E Deus entra na história. E já entrando nesse ponto 2, né, Rose? Que ele vai falar sobre isso, o comentarista, é que eles realizavam que as colheitas, como a Rose comentou, ou seja, estavam passando por necessidade não financeira, passavam por fome e ainda assim as suas colheitas ali e os midianitas em aliança com os amalequitas, então existia ali os dois povos ali atacando, então os amalequitas e os midianitas invadiam as terras para roubar o gado e os frutos da terra, gerando uma situação de caos para Israel. Sim. Aqui está um ponto de reflexão para nós, é o seguinte, o comentarista trouxe, né, o texto lá, que as palavras de Jesus, que o ladrão veio não para roubar, matar e destruir, mas essa aqui é uma questão ok, eu não quero entrar nesse detalhe, acho que um ponto interessante que ele traz aqui, que a gente pode falar, é que o pecado, o erro, faz com que nós tenhamos consequência. Quando nós, os jovens, nós precisamos entender que os nossos pecados ele têm consequência.
E a consequência do povo de Israel foi o lado financeiro. Muitas das vezes nós observamos e vemos, muitas das vezes, que o pecar, achar que não tem consequência, mas tem. Seja para mim ou para a tua vida, irmão. Isso não é um fato. Quando nós pecamos, nós, começando por mim, tem uma consequência. A gente quer fugir dela. No caso, o povo aqui não teve como fugir, porque Deus entregou eles para a mão dos inimigos. Ao ponto que eles começaram a ter o quê? Não ter mais segurança e paz. E quer ver uma coisa que a gente sente, e você está aí no outro lado, hein, escutando a gente, assistindo a gente, sabe muito bem, é você viver em pavor e com falta de segurança. Então, quando você vive com a falta disso, a todo momento você sente que tem alguém te perseguindo, ou que o inimigo, Satanás, o inimigo está ao seu redor. E eles, de fato, estavam com a sensação ainda 1000 vezes pior, porque eles tinham perdido tudo isso. Além de ter essa sensação, eles não tinham mais nem o que comer e nem o de beber. Então, esse é o ponto, o segundo ponto aí da primeira parte que eu queria comentar. E uma coisa triste também que eu vejo aqui nesse ponto também, gente, que é a questão de que o povo só buscava Deus quando a situação ficava difícil, não é? E é um quadro que se repete muitas vezes hoje também, não é? Sim. E a pessoa só busca Deus quando a situação está difícil. É claro que aqui tudo foi a questão do pecado mesmo, como o Lenilson colocou, mas vamos orientar os nossos jovens e refletir em nós mesmos, né? O quanto nós temos buscado ao Senhor. Porque a ordem é para que nós devemos buscar o Senhor em todo o tempo. E, irmã Edna, tem um ponto essa semana aqui, a gente está, claro, em gravação, mas a semana teve o Congresso das Irmãs lá em Pernambuco, muito famoso, lá da Abreu de Lima, e uma das irmãs trouxe um testemunho maravilhoso. Eu recomendo que você assista. A irmã fala que ela perdeu o filho dela durante alguns dias, e o Senhor tinha levado, e ela estava lá, dando testemunho, pediu para dar o testemunho, mesmo em lágrimas, chorando, testemunho que Deus era o Senhor da vida dela, que Deus tinha feito tudo de bom para o filho dela, que não importava a situação, mas ela continua amando a Jesus até o fim. E ela traz esse testemunho dizendo assim: eu estou servindo ao Senhor no meu luto, no meu pior momento. E às vezes a gente precisa ver esses tipos de testemunhos e trazer isso para o jovem, para que ele entenda, como a irmã Edna disse, não só na abundância, né, mas também nos momentos mais difíceis, a gente aprender a servir o Senhor como deve servir. Esse é o exemplo de um verdadeiro adorador. Sim. É isso que Deus espera de nós. É isso mesmo. Já indo para o ponto 3, a gente vai falar sobre essa advertência divina, porque Deus ele nunca deixou de alertar o seu povo, né? É verdade. Bom, eu vou ler esse ponto, que ele é bem pequeno. Mais uma vez os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e novamente o Senhor lhes respondeu. Contudo, antes de levantar o libertador, Deus envia um profeta para trazer esperança, mas sobretudo para confrontá-los com o seu pecado. O verdadeiro profeta de Deus não suaviza a mensagem divina com discursos de autoajuda, mas transmite com fidelidade a palavra do Senhor. É necessário lembrar que a profecia, inclusive atualmente, também tem como propósito a exortação e a correção. A mensagem profética confronta o pecado e chama ao arrependimento. Se nós lermos lá o que o Senhor falou através desse profeta, o Senhor fala praticamente a mesma coisa que ele havia falado lá no comecinho para o povo de Israel. Ele fala assim, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então, o Senhor já havia falado isso lá no comecinho do livro de Juízes. Deus manda esse profeta para confrontá-los, porque tudo que Deus tinha falado para eles fazerem, eles fizeram exatamente o contrário. Deus, o que nos mostra esse ponto? Que Deus ele sempre está com o seu povo, mas ele está com o seu povo para consolar,
para ajudar, para proteger, mas para confrontar também, para exortar também. Aqui o profeta ele traz uma palavra de exortação, não é? Ele confronta o povo. Por que o povo tinha errado? O povo não obedeceu à voz de Deus. Então é isso que Deus, antes de levantar o juiz ali, depois do clamor do povo, Deus vai e fala: eu trouxe vocês do Egito, eu livrei vocês, eu guardei vocês, só que vocês não obedeceram à minha voz. E em relação a essa mensagem que o comentarista coloca aqui, que a mensagem, ela confronta o pecado e chama ao arrependimento. E ainda hoje, não é? A mensagem da igreja para o mundo, para todos, ela tem que trazer essa conotação. Mas posso contribuir? É a mesma coisa a gente se colocar aqui, né? Igual tem um pastor Zé Gomes do Style aqui, ele já falou isso, mas eu tenho que falar isso porque o comentarista trouxe. Já imaginou nós chegarmos aqui, irmãos? Aí coloca aquele fundo musical triste, aquela mensagem de autoajuda para você todo no erro, o jovem todo no erro, e a gente aquela mensagem de autoajuda, sabendo que aquilo não vai trazer uma reflexão. Aí hoje, né, no contexto atual, a gente vê os jovens escutando várias mensagens na internet, várias, e amém, Deus abençoe, só que são mensagens, boa parte delas, de autoajuda, que não traz nenhum confrontamento em relação ao erro. Se a mensagem, o Evangelho de Cristo, não trazer confronto para nós, ela não é uma mensagem verdadeira, porque o Evangelho nos confronta. A palavra Evangelho já significa as boas novas. Então ela tem que trazer alguma novidade de vida para nós. Aí a gente chega aqui e coloca um fundo musical, faz aquela voz triste, para poder uma luzinha aqui, aí a gente muda. Não vai surtir efeito. O Evangelho verdadeiro, como a irmã Edna disse, transforma vidas. E aqui o primeiro ponto que eu queria só trazer aqui é que Deus, não, antes de mandar, como ela falou, antes de mandar um juiz, Deus já faz assim, Deus, olha, a gente vai encontrar esse texto aqui, irmãs, se vocês pararem para prestar atenção, Deus cita o mesmo discurso lá no livro de Oséias novamente. Eu vos tirei da terra do Egito. É Deus assim, a gente fala que Deus... A ira de Deus não é a mesma ira do homem, de fato não é. Mas veja que nesse caso aqui, a conotação já mudou. Sim. Em relação a Débora, que foi a aula passada, a gente encontra um outro discurso. Nesse não, Deus já fez assim, eu vos tirei da terra do Egito. É Deus querendo trazer de novo a lembrança do povo da onde eles tinham tirado, onde que Deus tinha tirado eles. E a gente vai encontrar isso novamente, o profeta Isaías falando sobre isso, o profeta Jeremias e o profeta Oséias de novo relatando. Esse discurso que é o mesmo texto aqui que a gente está olhando, aqui agora em Juízes, essa mesma fala vai se repetir em outros textos da Bíblia, de uma forma diferente, claro, com uma palavrinha outra diferente, mas com o mesmo contexto. Eu vos tirei da terra do Egito. É isso mesmo. É Deus lembrando que não é para esquecer de onde o povo veio. Não é para esquecer o processo que eles passaram, mas que Deus estava cuidando, Deus estava sempre com eles. E por Deus estar com eles, por Deus estar protegendo, estar guardando, era necessário o povo fazer o quê? O povo obedecer à voz de Deus. Era só isso que Deus queria, a obediência do povo. Sim. Mas o povo vai e faz exatamente o contrário. É verdade. E agora aparece um novo personagem, né? Um jovem trabalhador. Também um jovem cético e também um jovem inseguro. E se tratando de um jovem trabalhador, Deus escolheu Gideão porque ele estava trabalhando. Trazemos uma lição aí para os nossos jovens. Trabalhar é importante. Trabalhar na obra de Deus, principalmente. Os professores de escola dominical serão escolhidos para ser professores porque eles frequentam a escola dominical e são apontados como grandes, como estudiosos. Um regente, ele é tirado como regente, escolhido porque ele tem afinidades, ele frequenta o ensaio e assim por diante, né? Então, ele escolhe para trabalhar quem já está trabalhando. E aí, vai falar um pouquinho sobre algumas características. 30 anos de idade, era um jovem, né? Ele tinha o pai Joás e toda a família tinha cedido à idolatria. Ele não. O contexto familiar dele era totalmente bagunçado. Mas
Isso não diz sobre o destino de uma pessoa. Gideão, ele tinha uma família envolvida na idolatria, mas ele era um servo de Deus. E ele foi separado por isso, né? Então, mesmo criado em ambientes espiritualmente hostis, a pessoa alcançada por Deus pode ser liberta de vícios, promiscuidade, violência e trilhar um novo caminho. Segundo lugar, malhando trigo no lagar. Estrategicamente, porque como os midianitas vinham e levavam tudo que eles tinham, e Gideão precisava de sustento para sua família, ao invés de malhar o trigo no lugar adequado, que seria um lugar mais aberto, ele seria mais visto, tudo que ele recolheria seria levado, então ele decide, eu vou ter que arrumar uma estratégia, eu vou malhar no lagar, que é um lugar onde ninguém vê, é um lugar onde eu estou escondido, para o sustento da minha família. Então, a gente vê aqui que ele também era um estrategista, né? Lagar era usado para esmagar uvas, azeitonas e extrair suco e azeite. Aí, mais lá para baixo, fala assim, Gideão estava trabalhando nesse local inadequado e escondido de maneira improvisada para não ser saqueado. Mesmo diante das adversidades, ele não deixou de trabalhar para ajudar a sua família e o seu povo. Então, a situação é inóspita, o lugar é inóspito, a situação é difícil, mas Gideão, ele tem estratégias de sobrevivência e ele vai fazer a diferença aí, e ele é escolhido por Deus por conta dessas características dele. Só que ele também era cético, né, Lenilson? Sim, e aí é outro ponto que ele vai, o comentarista trouxe para nós, que é a questão que é o seguinte, ele traz ali um certo ceticismo por Gideão, porque de fato Gideão ele é cético. E quando ele é cético, porque ele não acredita que Deus vai fazer aquilo com ele, né, que vai mudar a história de Israel. Ao ponto que ele questiona o próprio anjo do Senhor, que aqui ele tá, o anjo do Senhor aparece para ele lá debaixo do carvalho, que é uma árvore muito forte, né? Essa árvore tem um significado muito forte em Israel, significa fortaleza. Essa árvore, ela traz aqui, eu trouxe aqui para que está anotado, né? É uma árvore, por exemplo, e esse aqui, olha só, né? Esse é o vale, de acordo com algumas tradições também, que é o vale onde Davi matou Golias. Então, assim, existia assim uma certa questão ali naquele vale, naquela região, muito importante, né? E também ali é uma região de uma árvore terebita, uma árvore muito especial. Esse carvalho, ele traz ali fortaleza. E vai aparecer esse tipo de árvore em outras passagens bíblicas, com Jacó, por exemplo, e outros casos. Mas o que ele está querendo aqui trazer, Gideão, é que ele só tinha uma visão aqui, como o interessante, parcial. Ele questiona Deus de uma tal forma que o anjo do Senhor não teve como fazer, a não ser dar a resposta de fato, que aquilo que o Senhor queria já sabia, né? Que daria para ele, que seria vá e vai conquistar essa terra, vai nessa tua força que livrarás a mão dos midianitas, porventura não te vê eu, porque esse é o ponto. Será que nós temos hoje, aqui é um ponto de reflexão, será que o jovem, você professor, você está conformado com a situação? Realmente você está satisfeito com a situação que você vive hoje? Porque se você estiver satisfeito e você está vendo tudo que está acontecendo, então de fato está acomodado. Essa é a palavra. E Gideão, ele não estava acomodado, é como a Rose disse, a irmã Rose trouxe isso, e a irmã Edna também, ele estava trabalhando. Ele estava num lugar que não era para ele trabalhar. Vocês vão concordar aqui comigo. Ele deveria estar em outro lugar. Ele está num lugar já para fugir de um povo. Mas ele está lá com o coração assim, eu não deveria estar aqui. Meu lugar não é aqui. Nós passamos por um sofrimento que nós não deveríamos passar. Então, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus tem esse questionamento, irmãs, e você, professor, você precisa trazer essa consciência dentro para o jovem. O jovem, será que ele está conformado? Eu respeito, mas entenda o que eu vou falar agora. Tem gente que se conformou na igreja, eu não vou ser, por exemplo, batizado com o Espírito Santo. Então, eu não vou ser batizado com o Espírito Santo. Eu rotulei assim, eu não vou ser. E claro, tem pessoas que realmente, ali Jesus foi falando, não vou,
não vai batizar. Mas crendo pela fé e buscando, você ficando inconformado, todas as pessoas que já ficaram inconformadas com essa situação, Senhor, eu quero o batismo. É um exemplo, né? Estou trazendo aqui. Mas eu quero o batismo com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ver os milagres do Senhor na minha vida. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero a tua evidência. E às vezes, irmãos, falta em nós o que Gideão teve. Essa questão de não se conformar com a situação. Ele, claro, ele foi cético. Ele tratou a situação com uma imaturidade, mas a imaturidade dele, o ceticismo dele fez com que Deus abrisse os olhos dele espiritual e fizesse que ele fosse avançar e conquistar aquilo que o povo tanto precisava. Né? O anjo do Senhor chama ele de homem valoroso. Né? Essa questão do homem valoroso não é uma coisa comum, porque o Senhor encontrou em Gideão, neste momento, um coração na presença dele. É como a Rose trouxe, ele tinha todo um contexto familiar, e aí a família dele era idólatra, ele era uma família de idolatria muito forte. O pai dele não seguia as leis do Senhor, mas ele tinha dentro de si alguma coisa que chamou o coração de Deus. E aí, como a Rose disse, não importa a sua situação, não importa onde você nasceu, se seu pai é crente, sua mãe é crente, quem deixa de ser crente? Quando você quer buscar, você faz a diferença. E Gideão buscou e fez a diferença. Não sei se vocês têm algo mais a comentar, mas esse é o ponto que eu queria trazer. E inseguro também, né, Edna? Além de cético, agora é inseguro. Ele era inseguro, se achava inadequado, a família era mais pobre, os outros eram melhores na opinião dele. Né? E é o que acontece muitas vezes nos nossos dias atuais. Muitos de nós também nos consideramos assim, os próprios jovens, né? Muitas vezes se consideram assim. Sim. Isso não é para mim, eu não tenho certeza, eu não sei. Né? Então, ele se considera dessa forma. E aqui o que eu achei importante é mais ou menos no meio do ponto que ele fala assim, ó, temos a tendência de nos comparar com os outros e de minimizar os dons que o Senhor nos confiou. Isso é uma coisa muito, muito clara, gente, não é? Você fazer comparação com os outros. Mas aquela irmã tem mais capacidade, eu não sei falar do jeito que ela fala, eu não sei cantar do jeito que ela canta. Começa a fazer essas comparações. Só que nós temos que lembrar que o Senhor, ele usa cada um do jeito que a pessoa é. Mas assim, como nós falamos na lição anterior, se a pessoa está disposta, é isso que o Senhor quer, a disposição. Ele vai usar, e isso é maravilhoso, porque não seria interessante se todos fossem usados da mesma forma, se todos fossem iguais. Afinal, cada um tem uma personalidade, a gente sempre fala isso aqui, cada um tem um jeito de ser, e é nesse jeito de ser que o Senhor vai nos usar. Cada um com a sua particularidade, né? E aí acontece duas coisas quando nós pensamos assim. Olha o que o comentarista coloca. Então, a gente costuma se minimizar, né? Os dons que o Senhor nos confiou. Aí o que acontece? Por um lado, corremos o risco de cair no vitimismo, né? Se fazer de vítima. Só eu que não consigo fazer. Dá oportunidade para todo mundo, menos para mim. Mas porque a insegurança está em mim. Quando é dada a oportunidade, eu começo a colocar obstáculo, que foi o que Gideão fez ali. Ele começou a colocar um monte de obstáculo, se vitimizando, acreditando que somos totalmente incapazes. Por outro lado, há o perigo oposto, de desenvolvermos um espírito de orgulho e superioridade. Porque quando há também aquela autoconfiança, né? Não, eu consigo, eu sou capaz. Não, é necessário ter um controle, ter um meio termo aí, né? Como ele está falando aqui, ó. O caminho equilibrado é reconhecer nossos dons e habilidades como fruto da graça de Deus. Então, cada um de nós, cada jovem, cada irmão, cada irmã, tem um dom. Ninguém é desprovido de dom nenhum. Na igreja do Senhor, cada um, o Senhor capacitou com um dom, com um talento. Todos nós temos capacidade.
E, irmã Edna, só para complementar, a diferença de Débora para ele é quase 40 anos. Então, olha só, olha o tempo que passou. É por isso também que ele se sente talvez incapaz, né? Porque 40 anos, desde Débora, não tem mais ninguém. De um exemplo. De um exemplo tão presente. Então, o tempo de transição é muito alto. Sim. Então, o caminho equilibrado é reconhecer os nossos dons como fruto da graça de Deus. Então, é aquilo que a gente falou também na última lição, que tudo que nós recebemos é a graça do Senhor. Então, eu tenho um dom, nem que seja um, mas eu tenho. Então, eu tenho que entender que foi o Senhor que me deu. E aquele dom, Ele vai me usar com aquele dom para fazer aquilo que Ele quer, para fazer aquilo que lhe apraz. Diante da hesitação de Gideão, o Senhor reafirma a sua vocação, dizendo que estaria com ele para derrotar os midianitas. Essa questão também é muito importante, a questão da vocação, que muitos jovens não têm certeza da sua vocação, e é necessário ter. Então, vamos incentivar os nossos alunos, orientar os nossos alunos, informar, ajudá-los nessa questão, porque cada um o Senhor vocacionou com algo. Eles têm uma vocação, nós temos uma vocação, mas nós precisamos entender essa vocação, nos colocar, se alguém tem dúvida, eu não sei qual é a minha vocação. Então o caminho qual é o caminho? É entrar diante de Deus e pedir que o Senhor abra a nossa mente para que a gente entenda qual é a nossa vocação, porque com certeza nós temos, cada um tem, e Deus quer nos usar nessa vocação. Tem um ponto aqui, só para a gente continuar para o próximo ponto, é que a gente vai trazer isso na próxima aula, então eu quero que você venha na próxima aula e assista, claro, essa aula com a gente, mas veja que aqui é um Gideão, grave isso, como a irmã Edna trouxe, é um Gideão dependente da presença de Deus, é um Gideão que está começando com Deus. A gente vai ver isso na próxima lição, provavelmente, então eu quero que você esteja aqui conosco na lição de número 7, na próxima gravação, e você vai entender o que eu quero dizer, porque, de fato, ele começou muito bem, mas o término talvez não foi da forma que ele queria. Então, a gente mostra aqui, nessa lição bem clara, que é um Gideão que é dependente da presença de Deus, né, irmãos? Agora é o próximo ponto aí. É isso mesmo. Para finalizar, o nosso terceiro e último ponto aí, Deus confirma a sua presença, prepara o coração para a missão e conduz a vitória com poucos, né? Sobre confirmar a presença, Gideão, assim como a gente já estudou aí uns pontos anteriores, ele tinha muitos questionamentos, ele era conhecido por ser um homem questionador, uma personalidade muito questionadora. E esse senso de inadequação dele, né? Pertencimento, enfim. E ele vai pedindo para Deus algumas formas que Deus mostre para ele se ele pertence, se é do Senhor mesmo. Eu peço que o Senhor faça isso. A gente não tem costume de fazer isso, né? Não, eu acho que Deus foi muito paciente com o Gideão, gente. Gente, foi. Aí coloca o algodão. E se tiver molhado ao redor, eu sei que é o Senhor. E aí no outro dia, coloca o algodão. Agora eu quero que o Senhor molhe o algodão e deixe ao redor seco. E foram várias coisas, né? Mas o que acontece? É um jovem que entende que Deus está com ele. E Deus foi muito paciente mesmo e misericordioso, porque essa é uma das qualidades do nosso Deus, né? E Deus queria usar Gideão pelas suas qualidades, porque Gideão agora entende que Deus é de fato com ele. Agora ele entende que ele é realmente um varão valoroso. Por isso eu comentei, Rose. Ele começa desse jeito. Mas eu estou lendo um comentário bíblico sobre Gideão especificamente, já há alguns dias, um livro, então, muito bom, inclusive é do pastor Jairo Carilo, que pregou aqui na nossa igreja. Ele trouxe um livro sobre Gideão, e ele fala a história inteira de Gideão, tem muita coisa muito rica lá, então por isso eu estou falando. Esse aqui, a gente vê tudo que a gente está vendo aqui, é um jovem dependente da presença de Deus, sim. Um jovem que pede confirmação para Deus, para poder subir, como a irmã Edna disse, Deus teve muita paciência com ele, né? Teve muita misericórdia. Pode continuar. E aí ele entende ter visto o anjo do Senhor face a face e constrói ali um altar e põe o nome do altar. Senhor é paz, né? Isso porque Deus tinha acalmado aquele coração aflito, aquele coração duvidoso, aquele coração questionador. O Senhor agora ele mostra para ele, Gideão, eu estou de fato com você, né? Não temas,
Você não vai morrer. A gente precisa dizer para o nosso jovem que não importa o tamanho do nosso inimigo. Não importa, o nosso Deus sempre é maior do que o nosso inimigo. Não importa quais são as batalhas, elas só serão vencidas se Deus estiver no controle de todas as coisas. E Paulo fala em 1 Coríntios, o que é 11, lá novamente a nossa batalha não é contra irmão, nem contra sangue, vai ser contra hostes e potestades espirituais. Ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas do nosso lado, mas sim contra as hostes, o nosso inimigo da nossa alma, que é Satanás e seus adeptos. Essa é a nossa guerra espiritual. Nós queremos vencer guerras, não como o Gideão quis fazer aqui. Ele foi consultar o Senhor, então ele foi vencer uma guerra espiritual. Nós queremos, assim, às vezes o jovem quer vencer a guerra espiritual com a carnal. E aí tem realmente o problema. E o Senhor consola o coração aflito de Gideão, né? E agora Deus prepara o coração dele para a missão, hein, Lenilson? E agora que ele prepara para a missão, ele tem... Porque assim, é muito bonito. Ele chegou, ele pegou, fez como a Rose disse, ele mandou o anjo descer, confirmar, ele fez tudo, irmãos. Mas agora chegou o momento mais importante. Deus manda a ordem para ele e fala o seguinte: você vai derrubar todos os altares do seu pai. Porque o seu pai fez esses altares, que era Joás. Então o comentarista trouxe aqui também a minha fala no versículo 25 e 26, que é a questão que ele vai derrubar o altar de Baal, que o seu pai tinha reconstruído, ou seja, ele tinha, olha só, quem era o pai dele. Né? Então, a gente está aqui nesse período, a gente vai falar, já deve ter falado aqui na primeira lição, a gente vai falar sobre Baal, Astarote, e as irmãs me ajudam com outro deus que aparece muito forte, também no livro do Juízo, eu não lembro qual é, os Baalins também. Baalins, né? Então, acho que são os três que aparecem fortemente. Aqui, o que acontece? Satanás, ele aproveitou durante a história para várias vezes, vamos dizer, se criasse um personagem para aparecer. No jardim, ele foi a serpente. No deserto, ele foi as tentações que ele foi lançando para o povo e os inimigos. Após o período agora, ele se revela através da idolatria, através desses deuses. Então agora ele está trazendo o quê? Ele está de forma, vamos dizer assim, sorrateira. Ele está de forma ali para enganar de novo o povo, como ele enganou, vamos dizer, Eva, lá no jardim. Agora ele está usando esses deuses para enganar o povo. Então, Deus prepara o coração dele para partir com uma grande missão de libertar o povo, mas primeiro ele tinha que trazer uma libertação espiritual. Aqui está o ponto essencial que a gente tem que entender, é o seguinte: nenhum jovem, ninguém, principalmente nenhum jovem, você tem que passar isso, vence as batalhas espirituais se ele estiver verdadeiramente liberto. Se não gerou nele ainda o fruto do arrependimento e da transformação. Uma coisa é que a gente precisa entender que não é a mesma coisa. Não adianta o jovem aceitar Jesus, ele lá na frente aceitou o apelo do pastor que ele já está liberto espiritualmente, que ele já derrubou os altares de Baal no seu coração. Ele precisa dentro de si trazer essa libertação. Ele precisa dentro de si ter a consciência que o Espírito Santo precisa trabalhar para ele se libertar verdadeiramente, tirar toda e qualquer idolatria dentro do seu coração. Essa palavra idolatria vem do latim, latri, que significa se prostrar-se diante de algo. E muitas das vezes nós, e também os jovens, está prostrado diante, como a Rosa disse, de situações, de pessoas, mas também de coisas espirituais, de não achar que tem capacidade, e vão muito mais além, prostrados diante de pecados, de situações que precisam ser resolvidas. Tem um grande ponto aqui que eu acho que é interessante a gente trazer, é que ele não foi esconder, meninas, as estátuas para longe. Ele derrubou tudo. E essa é a mensagem que tem que passar, às vezes, para o seu aluno dentro da sala de aula. Faça essa pergunta para ele na sala de aula. Você já derrubou os altares? Quais altares você precisa derrubar hoje na sua vida para que as coisas realmente avancem para essa nova missão? Amém? É isso mesmo. Muito bem. E depois de tudo isso, Deus conduz a vitória com poucos, né, Edma? Sim, porque Deus não precisa de muito para dar vitória, né? Exato. Se Ele fez os céus e a terra do nada com o poder da sua palavra, né? E é sempre assim quando nós confiamos no Senhor. Agora, nesse ponto, o que me chama a atenção é
logo no começo, que ele fala que, em primeiro lugar, ele foi revestido pelo Espírito do Senhor. Isso é algo que nós vamos falar praticamente em todo o livro de Juízes, porque era uma forma da atuação do Espírito naquela época. Então, o Espírito revestia alguém. Apesar de todas as falhas, de todas as inseguranças, de se achar inadequado, de se achar que não tinha condição, mas o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Isso é muito importante para nós. Um jovem revestido do Espírito Santo, ele é capaz de derrotar gigantes, ele é capaz de ganhar grandes batalhas, porque a força não está nele, está no Espírito que está revestindo aquele jovem, não é? E outra coisa importante aqui, que ele foi reconhecido como líder pelos homens do seu clã. Eu achei muito importante essa questão do reconhecimento, sabia? Porque dentro da igreja, o jovem, qualquer irmão, para fazer alguma coisa, ele precisa ser reconhecido pela igreja. Ele precisa que o seu pastor fale, a partir de hoje você vai ser um professor da escola dominical. A partir de hoje você vai atuar nessa área aqui na igreja. A partir de hoje você vai fazer isso. E isso é muito importante. Quando o jovem ou qualquer pessoa não toma a sua iniciativa de já ir fazendo as coisas sem uma direção, sem um apoio. É necessário esse apoio da liderança, esse apoio do pastor, esse apoio, esse reconhecimento da igreja. Isso é muito importante. A gente percebe, principalmente aqui no nosso ministério, né, o trabalho de mídia, a gente observa no trabalho da diaconia, a gente tem hoje jovens trabalhando na parte que assessorando durante o tempo, durante as grandes festividades, durante os cultos. Então, é uma questão que, por exemplo, no nosso dia a dia, a gente pode dar aqui como exemplo. E eu sou uma prova viva, né? Estou aqui há 4 anos, ou na verdade, indo para o 5º ano já. Então, assim, eu estou tendo 29, então cheguei com 25 anos, então novo ainda. Então, e outros amigos que estão aqui também, estão no trabalho de tesouraria, que trabalham na melhor administração aqui na igreja. Pessoas jovens, isso mostra... Por exemplo, também a visão do nosso pastor em relação a esse ponto que a irmã Edna trouxe, que é muito legal. Sim. A irmã trazer esse ponto, porque a gente pode falar assim, mas isso aqui a gente não vê. Não, a gente vê isso. E a gente vê isso também, não só aqui, mas em congregações, nossos trabalhos, que a gente vê os jovens se desenvolvendo e crescendo. A gente pode estar aqui com alguma congregação, eu vejo alguns trabalhos como a igreja no Varginha, a gente vê esse trabalho na cidade do Camel lá, alguns jovens vão se destacando, jovens já regendo, já fazendo um trabalho até de parte de aula musical, assim, uma coisa que a gente até fala assim, ele tem 15, 16, 17 anos, já está regendo uma orquestra. Então é um trabalho que, quando realmente tem uma visão como a irmã de acreditar e fazer, as coisas realmente vão fluindo, vai gerando novas coisas, né? Novas pessoas. Outra coisa que eu marquei aqui, que é no terceiro momento, Deus prova a fé de Gideão ao ordenar a drástica redução do exército. É a questão que a gente já comentou, né, sobre a vitória com pouco, né? Foi um desafio muito grande, eu acredito, ali para Gideão, né? Que foi só diminuindo, né? Até chegar nos 300. Mas Deus faz assim, por quê? Que a glória sempre é para Ele. Não é? Muitas vezes a gente acha que as coisas vão acontecer na grandeza, na nossa inteligência, com a nossa capacidade, os recursos humanos, os recursos financeiros, mas no decorrer das histórias bíblicas nós vemos que não é assim que Deus age. Deus age sempre no pouco, sempre com pouco. Ele só precisa que a gente se coloque, como foi falado aqui no começo, se encha do Espírito Santo. E aí o mais ele vai fazer. É isso mesmo. O salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu farei, Davi, né, diz isso, menção do nome do Senhor Jesus. O profeta Naum também diz, né, Naum capítulo 1, versículo, se me enganar, do 7 ao 9, ele fala, o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Então, de fato, quem confia em Deus, como a irmã disse aqui, não importa a quantidade, mas a qualidade a gente vence. Deus queria impedir que o povo achasse que a vitória era pela própria força. A vitória vem dele. Tudo é por ele, tudo é para ele. Né? Vamos finalizar nossa lição lendo a conclusão. Que essa lição fortaleça a sua confiança em Deus, lembrando que ele permanece presente e fiel mesmo nos momentos de dúvida e fraqueza. A história de Gideão é um exemplo de que quando Deus está conosco, o tamanho do desafio perde a força. No entanto, é necessário vigilância para que o êxito das conquistas não
nos leve à soberba, como veremos na próxima lição, ao analisarmos os desdobramentos finais da vida de Gideão. O Lenilson já começou com spoiler. Então, é isso, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que a sua aula possa ser uma bênção. Eu já sei que é. Fiquem com Deus, que Ele te dê sabedoria e que os seus alunos sejam uma bênção. Amém. Deus abençoe.